Então, o desejo do meu coração e a minha expectativa, irmãos, é que o Senhor fale conosco nesta manhã. O Senhor tem um profundo prazer em falar conosco. Então, nós temos que ter também um desejo de ouvir a sua voz para sermos edificados. Quando há isto em nós, um desejo para ouvir a voz dele, ele vai falar. Vai falar de uma forma bastante cristalina. Cristalina porque nós vamos compreender, vamos entender e pelo próprio Espírito iremos colocar em prática. E vocês se lembram que domingo passado nós analisamos a questão da abertura do Mar Vermelho, vimos ali uma questão da oração. Hoje também não vai ser diferente, vamos extrair algumas lições naquilo que concerne a oração. Vimos também que o Senhor é o único Senhor, que se Ele é único, nós não podemos buscar recursos em outras fontes, tão somente nele, para que Ele então venha até nós. Ele está pronto, está com seus ouvidos abertos, diz o apóstolo Pedro, atento à oração dos seus filhos. Assim como nós precisamos ouvir a sua voz, desejamos ouvir a sua voz, essa voz que é poderosa, que é regeneradora, curadora, edificadora, Ele também, diz o nosso Senhor, através da figura ali de Sulamita em Cântico, Ele não vê a hora de nós falarmos com Ele. Ele diz que ama a nossa voz, ama o nosso falar. Então, quando vamos chegar diante do Senhor em oração, precisamos saber a quem nós estamos dirigindo. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então, se Ele é o Todo-Poderoso, como Ele mesmo diz em diversos textos da palavra, nada é impossível para que Ele opere e realize aquilo que Ele quiser. Agindo Ele, quem o impedirá? Então, irmãos, não é bom para o nosso coração sabermos que de fato Ele está no controle de todas as coisas? Nós sabemos disso pelas Escrituras, mas quando o Espírito mostra essa realidade em nosso coração, que Ele domina sobre tudo e sobre todos, isso traz para nós uma tremenda segurança. Nós estamos alicerçados nele. Então hoje vamos trazer algumas lições na travessia do Mar Vermelho. Vamos ler o primeiro texto aqui então, Êxodo, capítulo 33, o verso 14. Êxodo 33, versículo 14, está aí no boletim, na parte interna. E quando aparecer aí em negrito, nós vamos ler juntos. Quando nós lemos juntos, nós estamos lendo duas vezes. Estamos lendo com os olhos e lendo com os ouvidos, porque é uma maneira bem mais facilitada para então a gente fixar a palavra no coração. Então vamos ler Êxodo 33, verso 14, que diz assim: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Vamos ter uma breve palavra de oração, irmãos. Nosso Pai, te damos muitas graças porque todas as vezes em que nós reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus, o Senhor tem algo para nos dizer. Essa é a expectativa do nosso coração, Pai, ouvir a Tua voz que é uma voz penetrante, é uma voz cortante, é uma voz que desnuda tudo aquilo que nós somos. Pai, precisamos tanto de Ti, Pai, nesse momento tão glorioso, porque temos o Teu falar. Toma as nossas mentes, possua os nossos corações, faz com que ele arda quando a Tua palavra for então exposta, ministrada, e que venhamos a ter da Tua parte, Pai, toda a sabedoria para compreendermos o que Tu dizes. Faz com que esta verdade frutifique em nossas vidas, Pai. Como é bom estarmos aqui juntos para desfrutarmos da Tua palavra. Tua voz é muito doce, por isso, Pai, queremos experimentá-la em realidade espiritual. Fala conosco, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto aqui
Deus está fazendo uma reiteração com Moisés. Parece que Moisés não havia compreendido ainda. Deus disse que iria com ele. Deus disse lá em Êxodo 3, versículo 12, que a presença dele iria com Moisés e para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas às vezes a gente pensa que Moisés foi um homem muito crédulo, mas Moisés tinha muita dificuldade também em crer no Senhor, desde o seu chamado. Ele foi muito relutante, depois de Deus trabalhar 40 anos na vida de Moisés. Ele relutou muito a atender a voz do Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Irmãos, a libertação do povo de Israel do Egito é a mesma libertação nossa do Egito, do mundo. A mesma maneira que Deus usou para libertar aquele povo, vai operar isso, aliás, já operou isso em nós na pessoa de Cristo. Moisés, ele era um tipo, uma figura de Jesus Cristo. Então, não muda a forma de Deus agir, não há mudança naquilo que Ele é e faz. Então, é muito interessante quando nós então aprendamos aqueles tipos, aquelas figuras, embora literalmente aquilo aconteceu, e temos a realidade da nossa libertação do pecado, do inimigo que é o diabo, no caso aqui prefigurava Faraó. Então a libertação foi plena, foi completa. Deus não deixou nenhum daqueles inimigos que impedia de então o povo de Israel adorar o Senhor naquele monte pelo qual foi chamado, no Monte Horebe. Até que então futuramente ele construiu ali um tabernáculo. Mas, irmãos, nós vamos ver algumas implicações do que significa a presença de Deus em nós. É maravilhoso. Moisés clamou pela presença do Senhor. Deus disse que enviaria um anjo. Moisés não queria anjo, queria o Senhor. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Mas Deus disse: a minha presença irá contigo. E em toda essa caminhada, em toda essa trajetória, eu te darei descanso. Essa palavra descanso aqui, ela envolve muitos fatores. Descanso envolve paz, porque eles estavam no deserto. E no deserto, obviamente, que eles não teriam descanso. Eles teriam que caminhar até a terra prometida. Mas eles tinham uma coisa, a presença do Senhor, eles tinham paz, por onde quer que eles iam. Queridos, a presença dele em nós, em realidade espiritual, nos enche de paz, nos enche de confiança. Queridos, guarde bem isso aqui. Jesus, ele viveu, presta atenção, Jesus viveu 30 anos com uma expectativa da cruz. Lembre-se, 30 anos então ele viveu na expectativa da cruz, a cruz no seu futuro. O que esperava ele era uma cruz, ele sabia disso, o homem Jesus, porque ele foi revelado pela palavra. Ele tinha que enfrentar a cruz. Jesus era um homem como qualquer um de nós, mas ele não tinha pecado, porque ele não foi criado, ele foi gerado. O Espírito providenciou no ventre de Maria um corpo para ele. Então, durante pelo menos aqui 3 décadas, 30 anos, ele viveu em paz naquilo que concerne ao seu futuro, que seria uma cruz. Ele tinha que passar pela cruz para voltar para o seio do Pai. Mas ele já era um filho aprovado do Pai, ele poderia voltar sem passar pela cruz, mas ele quis passar pela cruz. Jesus sabia o tempo todo que ele ia enfrentar uma cruz, então ele tinha paz, e essa mesma paz que é dele, que é ele,
Ele disse lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aquela paz que ele sabia que ele é em realidade espiritual a nossa paz. Mas Jesus, ele teve que aprender tudo isso, ele teve que ter paz, porque Jesus, o homem, ele era apenas um homem. Ele tinha uma natureza humana, mas também tinha uma natureza divina dentro de si, que era a própria paz. Mas o Jesus, homem, tinha que enfrentar isso, a cruz. Mas ele tinha paz. Por isso que é essa paz que ele nos dá. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, a presença desse Cristo que é a nossa paz habita em nós. A presença do Pai e do Espírito. Toda a plenitude da divindade está em nós. Irmãos, nós não devemos temer nada e nem ninguém. Percebe, irmãos? Então, a presença dele dentro de nós nos leva a orar. Esse é um dos grandes benefícios da presença dele em nós. Lembra em Gálatas 4,6? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A presença dele em nós nos leva a clamar, Abba, Pai. Nós clamamos porque ele habita em nós. Então, quando nós conhecemos o Senhor, então é que nós iremos saber o valor da oração. Irmãos, nada é impossível para o Senhor. Quando você está de joelhos dobrados, sozinho ali no seu quarto ou sentado na cama, conversando com Ele. Creia nisso, irmãos, exercita este hábito de pensar que você está dirigindo a tua palavra a Deus o Pai, Ele é Deus e teu Pai, e que Ele é soberano. Soberano é aquele que pode fazer qualquer coisa, Ele tudo pode, nada é impossível para Ele. Com um toque Ele pode remover uma enfermidade, se for da vontade dEle. Ele pode curar, pode regenerar. Com um toque. Oração é a conversa do Filho com seu Pai Celestial. Oração é o finito falando com o infinito. Oração é o ódio falando com o amor. Falando com o amor. Porque nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Então é o ódio falando com amor. Por isso que na oração ele converte o nosso ódio em amor, porque estamos mesclados a ele. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Quão profundo é a oração. A oração, irmãos, é a fraqueza com o Todo-Poderoso. O que nós podemos? Nada. E não pense como diz aí algumas pessoas. A oração é poderosa. Você tem poder para orar e Deus vai fazer. Não é, o poder não está em nós. Nós não somos o He-Man. Pelos poderes de Grayskull. Nós somos a fraqueza que oramos com Todo-Poderoso. Então, em outras palavras, o poder está naquele que ouve, não naquele que ora. Em nós só tem fraqueza. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Somos, diz a palavra, menos do que nada. Poeira, pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. A oração, ela é também o tempo. O tempo, quando eu falo tempo, é da nossa limitação, é o tempo orando e adentrando na eternidade. Isso é oração. Então, amados, o que significa a minha presença irá contigo e eu te darei descanso? Irmãos, essa promessa
foi real para Moisés. Deus esteve com Moisés e deu a ele descanso. Então, quando Moisés andava com Deus, a palavra fala de dois amigos de Deus. O primeiro deles é Abrão, o segundo é Moisés, está escrito lá em Isaías. Vai mostrar que Moisés era amigo de Deus também, porque caminhava com Deus. Então, queridos, essa promessa da presença dele em nós, isto seguiu por gerações e chegou até nós. Citar para vocês um exemplo aqui. Vocês se lembram? Quando Moisés morreu, esse bastão foi passado para outra pessoa. Abram comigo, irmãos, por favor, aqui em Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aqui nós temos uma declaração fundamental, mostrando que a presença dele estaria com a seguinte geração que foi liderada por um homem chamado Josué. E essa palavra aqui você pode aplicá-la na sua vida em realidade espiritual. Josué 1,5, Deus está dizendo para Josué aqui, encorajando Josué, porque no versículo 2 ele diz que Deus está dizendo, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora. O que o Pai requer de nós é disposição de coração. Dispõe-te agora, porque Ele tem pressa, irmãos. Então Ele está dizendo para nós nesta manhã, eu posso contar com vocês? Eu tenho muito para ensinar para vocês, para trabalhar em vocês, para preparar vocês. Vocês estão prontos? Dispõe-te agora. Aí Ele diz assim, fazendo promessas, versículo 3, aqui na terra de Canaã, na qual eles iriam entrar, que Deus daria. Aqui fala assim no final do versículo 2, olha, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, não é a terra, é com crase, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que isso significa? Essa terra que Deus deu. Traduzindo para o Novo Testamento, tem muitas maneiras. Vocês sabem que essa terra é um tipo, uma figura de Cristo. Essa terra eu dou aos filhos de Israel. Então, o que significa no Novo Testamento? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Essa é a terra. Ele deu para nós essa terra. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, Isaías 6 fala que um menino vos nasceu, um filho se nos deu. É a mesma coisa. Então, Deus não muda a sua maneira de agir, de pensar e de atuar. Não que Ele está restringido pela sua palavra. A palavra dele é a verdade. A palavra de Deus diz assim, Ele disse um mandamento para nós, não matarás. Mas Ele também disse depois lá, para Saul, vá e mata os amalequitas. Será que Deus se contradizeu aquilo aos seus mandamentos? Não, Ele está acima dos seus mandamentos. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz aquilo que lhe apraz. Estão me compreendendo, irmãos? Mas nós sim temos que olhar para a palavra dEle e nos curvar diante das Escrituras, se assim desejamos ser guiados por eles. Porque Deus não vai trabalhar com filhos rebeldes. E aí Ele diz assim, irmãos, para Josué, sobre essa terra, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Queridos, essa palavra aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, está dizendo para Josué, Josué, quando você adentrar em Canaã, toda planta que você pisar nessa terra, eu vou lhe dar a você. Para nós, nos nossos dias, o que isso significa? Significa, se você ler com bastante cuidado Efésios capítulo 3, você vai entender, não precisa abrir lá não, vamos ficar aqui. Que quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós avançamos a Ele, estamos pisando a planta do nosso pé, avançando no Senhor. O sentido aqui de pisar a planta do vosso pé, o sentido é de caminhar em rumo ao conhecimento dEle. Ele diz, eu sou o caminho, caminhe em mim.
eu sou a verdade. Nós estamos nesse caminho, vamos conhecendo a verdade e a vida. Quanto mais conhecemos a verdade, mais essa verdade vai operar em nós libertação. E mais nós teremos vida. Muitas pessoas às vezes falam assim: eu ainda não descobri qual é o meu lugar no corpo de Cristo. Qual que é a minha função no corpo de Cristo na vida da igreja? Muitos querem fazer muitas coisas, mas como tem um livro do irmão Stephen Cong, não me lembro qual é agora, mas ele disse o seguinte: quando um jovem veio perguntar para ele, eu não sei ainda a minha função no corpo de Cristo. Qual é a minha função no corpo de Cristo? E aquele irmão muito sábio, muito experiente no Senhor, disse para aquele jovem: a tua função no corpo de Cristo, em primeiro lugar, é vida. É vida. Se envolva com a vida. Quanto mais a vida for abundante em ti, você irá descobrir qual é a sua função no corpo de Cristo, na vida da igreja. Então caminhe, avance em conhecer o Senhor. Não fique preocupado com as suas bênçãos, não. Se der tempo, nós vamos verificar aqui como que Deus abençoava o povo no Antigo Testamento e como Deus nos abençoa hoje. É a mesma coisa, irmãos. Não existe nenhuma diferença. Então aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Essa terra é Cristo. Então tudo que nós conhecemos de Cristo pelas Escrituras, Ele tem nos dado. É a formação de Cristo em nós. Aquilo que o Pai revela pelo seu Espírito nas Escrituras, o desejo do Pai é também formar isto em nós, para que nele, em Cristo, nós estejamos radicados, porque nós fomos erradicalizados deste mundo, fomos tirados pela raiz e plantados em Cristo. Colossenses 2, 6 e 7. Nele radicados, alicerçados, radicados, mas em Cristo, porque nós morremos para este mundo. Estou crucificado com Cristo. Paulo fala assim, em Gálatas 6,14, que eu fui crucificado para o mundo, estou morto para o mundo está morto para mim. Então, se eu não tenho nada com este mundo, morri para ele, o meu negócio agora é vida. Por isso que vida é uma questão de morte. Morremos com Cristo, para quê, irmãos? Para o pecado, o diabo, Satanás, os inimigos e também para o mundo. Agora nós temos livre acesso a conhecer o Senhor. Percebe? Isso agrada o Pai, diz Jeremias 9, versículo 23. Se você quer agradar a Deus, procure conhecê-lo. Esse Cristo que habita em você. Seja íntimo dele. Leia as Escrituras. Procure Cristo no Antigo Testamento. Procure Cristo no Novo Testamento. Entende, irmãos? E aí ele disse assim, no versículo 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Agora, veja que essa palavra também é para nós, porque Deus não muda. Ele disse assim: ninguém te poderá resistir, não apenas um dia. Olha o cuidado do Espírito Santo, irmãos, para com a sua igreja, para conosco. A palavra ela é tão atual. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha que coisa mais linda. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nós somos amparados pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso, por aquele que pode todas as coisas, por aquele que nos ama. Então, irmãos, ele diz para Josué aqui no versículo 6, e também para nós: ser forte e corajoso. Por que ele disse isso para Josué? Porque quando ele chamou Moisés estava se retrocedendo. Quem sou eu para ir até lá? Moisés, você não é ninguém. Você é como que como chama aquelas doenças que tipificam o pecado?
Você é uma lepra. Coloca a mão no teu peito. Moisés colocou a mão no peito dele, saiu, estava leprosa. Moisés, isso é você. Coloca de novo a mão no teu peito. Moisés colocou a mão no peito, tirou, ela estava branca. Deus disse, Moisés, isto é eu em você. Êxodo 3,12, eu serei contigo. É eu usando você, porque aqui tem uma lição maravilhosa para nós. Deus vai operar uma obra muito grande lá para libertar o povo de Israel do Egito, mas com a cooperação de Moisés. Ou seja, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidades diante do Senhor, mas Satanás já enganou a mente de muita gente, dizendo o seguinte: você tem que ter responsabilidade ali com as outras coisas, não é assim? E o Senhor sempre em segundo plano. É trabalho, é uma coisa aqui, é outra ali, ocupa o lugar do Senhor. Nós temos que se posicionar. Não, Senhor, primeiro a Ti. As outras coisas secundárias e genéricas, vamos ter responsabilidade sim, mas na força que Ele vai suprir. Josué, claro que estava com medo. Mais de 600 mil pessoas, homens, que mulheres e crianças não eram contadas, mais praticamente 2 milhões de pessoas aqui. Você é o líder. Claro que Deus sabia que ele estava com medo. Então, ser forte. Olha aqui, irmãos, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então Ele precisa de usar alguém. Ele poderia fazer, precisa, mas Ele quer a cooperação do homem. 1 Coríntios 3,9, Paulo fala assim: de Deus somos cooperadores. Irmão, que coisa preciosa. Agora, Deus está dizendo o seguinte, Deus reitera aqui, versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Tem a minha palavra, tem a minha ordenança. Você vai cumprir porque eu vou lhe habilitar a cumprir tudo isso, eu sou contigo. De novo ele diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Senhor, mas como vou meditar dia e noite? Eu tenho um povo para conduzir. Mas primeiro a mim, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está nele escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, não temas, ser forte e corajoso, se dispõe para que eu possa operar em você. E Deus não vai operar na vida de ninguém que não tenha um coração disposto a Ele. Queridos, nós estamos nessa terra como finalidade. Ele nos comprou, Ele nos resgatou para servirmos a Cristo. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si. Será que essa palavra a gente compreende a realidade espiritual? Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, não tem outra alternativa. Ou nós negamos a nós mesmos e seguimos o Senhor, ou então vamos negar o Senhor e deixa que a gente sabe fazer as coisas da nossa maneira. Entende, irmãos? Está funcionando, é uma bênção, mas Deus não ordenou isto. Muito cuidado em fazer coisas nas quais o Senhor não está envolvido. Precisamos, irmãos, precisamos voltar para Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Aí sim, Ele pode trabalhar em nós, para poder trabalhar através de nós. Ele vem reiterando isso. Por exemplo, no Novo Testamento é a mesma coisa. Jesus disse assim: ide,
Mateus 28:20. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E o que mais? E eis que eu estou convosco todos os dias. Está vendo? Aparece aqui de novo. Todos os dias. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus 13:5, um texto conhecido nosso que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, irmãos, qual é a nossa dificuldade? Irmãos, em primeiro lugar, lembre-se que você é um amado dEle. E Ele quer que nós sejamos embaixadores e cooperadores. Abra aqui em Josué, capítulo 22. Tem um texto aqui, irmãos, maravilhoso, 22. Ele está aqui encorajando Josué, né? Josué, capítulo 22, versículos 4 e 5. Preste atenção, queridos. Veja aqui, ele já estava na caminhada já há muito tempo. Então, a presença dele ia também com Josué, porque como foi com Moisés, seria com Josué, né? Então, ele tinha que ter também descanso. E aqui, Josué 22, 4, está escrito assim: tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos. Quando que vem repouso para os nossos irmãos? Só podemos ter repouso quando a presença dele é realidade em nossas vidas. Repouso aqui é a ideia de descanso. Salmo 23 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Aí ele disse assim, olha o versículo 5, irmãos, presta atenção. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Olha aqui a lei. Olha aqui o que o Senhor requer de mim e de você, irmão. Presta atenção. Primeiro lugar começa com amar o Senhor. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos. E de novo, começa com amar. Se vocês me amam, provam que me amam, então se cheguem a mim e vos achegueis a Ele, e os servais de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. No Novo Testamento não é diferente. Hebreus 4 vai dizer o seguinte: acheguemo-nos, nos aproximemos dele. Se nós amamos, achegue-se a Ele. Ele tem nos chamado para um relacionamento, porque esses mandamentos aqui, quando Ele pede, Ele vai suprir. 1 João vai mostrar que, capítulo 5, que os seus mandamentos não são penosos. Por quê? Porque houve um homem que cumpriu tudo por nós. Ele disse assim: eu não vim para abrogar a lei, vim para cumpri-la. Ele fez tudo por nós, irmãos. Por que o nosso coração é tão duro para com aquele que tanto nos amou e se entregou por nós e nos deu uma vida eterna? Josué capítulo 23, ele pelejou por eles. Josué 23, olha só, a partir do versículo 1, vamos ler pelo menos 3 versículos aqui. Quero que vocês compreendam isso, irmãos. Olha só. Passado muito tempo depois, que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias,
Olha aqui, irmãos, está passando bastão para o povo de Israel agora. Chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós, e o nosso Deus e Pai é aquele que peleja por nós. É o mesmo, Ele nunca vai mudar a sua tática. Como fui com Moisés, serei contigo. Irmãos, o problema nosso é quando vem um problema, uma dificuldade, quando tem um mar vermelho diante de nós, o que nós fazemos? Para quem nós iremos recorrer? A quem clamar? Às vezes a gente vai compartilhar com pessoas mundanas, não, irmãos, temos que ir ao Senhor. Senhor, eis um mar diante de mim, eu não estou vendo saída, mas os meus olhos estão postos em Ti. Irmãos, a primeira coisa que você vai ter é que o Espírito vai trazer, iluminar o seu coração, para que você tenha consciência da presença dEle vívida em você. A presença dEle em nós nos traz o quê? Descanso. Mas por que eu temi tanto? Irmãos, e peça ao Senhor visão espiritual para que você veja. Quarta-feira nós analisamos aquele Gease, aquele que era secretário de Eliseu. Quando ele saiu da casa, segundo Reis, capítulo 6, quando ele saiu ali da casa, quando ele olhou para aqueles montes, estavam cercados de exércitos. E ele voltou correndo: meu pai, que faremos? Estamos perdidos, os inimigos cercaram o nosso vilarejo, vamos morrer. Eliseu orou, o Senhor disse o seguinte: Pai, peço-te que abras os olhos de Gease. Então Deus abriu os olhos, porque Eliseu disse para eles: olha, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Deus abriu os olhos cegos de Gease, que só viu as dificuldades, viu os problemas. Quando as escamas caíram dos seus olhos, o que Gease viu? Carros de fogo, tudo do Senhor em volta. Vai temer o que, irmãos? Aquele foi um mar vermelho, talvez para Gease, mas para Eliseu, ele conhecia o Senhor, ele sabia o que iria fazer. Então, ele tem que ser realidade para nós, porque muitos mares vermelhos estarão adiante de nós. O que fazer nessas circunstâncias, irmãos? Queridos, eu sei, você também sabe, que quando eles foram naquela trajetória do Egito para o Monte Horebe, caminho de Canaã, eles encontraram muitas dificuldades, encontraram diversas tribulações, eles ficaram angustiados, mas a presença de Deus, do Pai, no meio deles, muitas vezes não eram percebidas. Por que nós sabemos disso? Porque muitas vezes eles murmuravam, reclamavam. Abra, por favor, aqui em Isaías, capítulo 63, Isaías 63, versículo 8 e 9. Temos aqui uma declaração muito interessante. Isaías 63, versículo 8 e 9, que diz assim. Vamos ler com bastante cuidado, com bastante atenção. Diz assim a palavra. Olha só o versículo 8. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo. Deus se referindo ao povo na peregrinação lá do povo de Israel do Egito. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Agora, olha o 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Quando aqueles filhos de Israel, filhos do Senhor, se angustiavam, o Senhor também sofria junto com eles. Irmãos, o Senhor sofre em nós, porque o amor sofre. Tudo crê, tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Está vendo aqui, irmãos? Você tem dúvida de quando você está com um problema muito difícil? Talvez a perda de um ente querido. Talvez você vá no médico e ele te dá um diagnóstico de uma doença terrível em você. Querido, o Senhor sofre junto com você, porque Ele é amor, Ele te ama. A gente precisa descobrir o quanto Deus nos ama. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, cada sofrimento seu, que você sofre injustamente, Deus sofre junto contigo, porque Ele te ama, Ele é amor. Quando uma mãe vê um filho sofrer, ela chora, sofre. Imagina aquele que é o próprio amor, aquele que nos fez e nos refez em Cristo, como Ele sofre, irmãos. Por isso que a gente chora. Essas lágrimas que caem, Deus está mostrando que, dizendo o seguinte: olha, você está vertendo lágrimas, isso aí é fruto do meu amor por você, porque eu te amo. Você pode chorar, você pode chorar nos meus braços, pode chorar no meu colo, porque você é amado meu, e as tuas lágrimas não serão perdidas. Diz o salmista que cada gota de lágrimas que cai, não cai no chão, cai no odre que Ele preparou, todas elas estão guardadas, porque um dia Ele quer mostrar para nós que a presença dEle em nós também é plenitude de alegria. Quando Ele disse que o Senhor Jesus queria morrer numa cruz, vocês se lembram lá em João 16? Quando Jesus queria morrer numa cruz, os discípulos ficaram tristes e muitos choraram, mas Jesus disse assim: mas outra vez vos verei, e vós alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, meu irmão, que Cristo nós temos, que Senhor nós temos. Irmãos, então lembre-se de uma coisa, conforme está escrito em Êxodo 3:12, que a presença do Senhor nunca deixou o seu povo. Esse assunto da presença de Deus em nós, ele é tão maravilhoso. Por quê? Porque quando Moisés exortava o povo à obediência, o Espírito do Senhor, através de Moisés, nos diz coisas tremendas para nós. Eu preciso de ler esses textos aqui que abrem em Deuteronômio capítulo 4. Irmãos, presta atenção. Nunca se esqueça disso na sua vida, na sua peregrinação aqui na face da terra. Para você não ficar sofrendo aí, ai, coitadinho de mim. Você não é coitadinho, você tem um Todo-Poderoso habitando dentro do seu coração. Deuteronômio capítulo 4, versículo 36, a partir do 36, capítulo 4, ele é lindo demais, irmãos. Vou ler aqui alguns versículos. Verso 36, escute, diz assim: dos céus te fez ouvir a sua voz. Irmãos, que preciosidade. Dos céus, de cima, Deus fez aquele povo ouvir a sua voz. Que mais? Para um propósito, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Por isso que Jeremias 23, 29 vai mostrar que a palavra de Deus é fogo, um fogo que arde o nosso coração, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus falou com eles, quando foi embora, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Irmão, será que essa palavra de Deus tem ardido o nosso coração? Tem queimado o nosso coração? Tem derretido a cera do nosso coração? E diz o verso 37, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência. Ah, irmão, que lindo é isso! Nós somos descendência de Abraão. Deus amou nossos pais,
amou nossos pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, Ele mesmo presente. Oh, irmão, que coisa maravilhosa é a presença dEle, e Ele mesmo presente e com a sua grande força. E continua dizendo: para lançar diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra, Canaã, figura de Cristo, e te dar por herança, como hoje se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Estão compreendendo, irmãos? Agora, olha o versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Irmãos, tudo isso é para nós, irmãos. Por que a gente tem dificuldade de entender isso, irmãos? Da parte do Senhor? Porque se nós envolvermos com o Senhor numa intimidade com Ele, não haverá mar vermelho na nossa vida que Ele não possa remover. Ele vai remover todos. Ah, queridos irmãos, o lugar da nossa segurança, o lugar da segurança do povo do Senhor é o próprio Senhor. Ele é a nossa segurança. O Senhor era o descanso deles. Eu serei contigo e te darei descanso. Mas eles precisavam, para entrar nesse descanso, eles precisavam de passar pela morte, para que habitasse em segurança. Vocês estão em Deuteronômio? Vá para o capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ler aqui os versículos, a partir do verso 8. Porque, irmãos, ninguém pode ter segurança. Eu vou mostrar um princípio aqui fundamental. Guarde bem isso, irmão. Nós vamos aplicar isso depois no Novo Testamento também. Diz assim, 12, verso 8. Presta atenção. Olha o princípio aqui. Olha o lugar da nossa segurança. Deuteronômio 12, verso 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Dentro da igreja do Senhor, nós não podemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. Às vezes aquilo que nós achamos que é certo não é da vontade do Senhor. Entende, irmão? Ele fala aqui no versículo 9: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então, até aquele momento ali, ele era povo de Deus, mas eles não entraram no descanso que o Senhor tinha dado para eles. O que faltava? Presta atenção, versículo 10, aqui está a resposta: mas passareis o Jordão. O que significa a palavra Jordão na Bíblia, irmãos? Segundo a terminologia bíblica, o que é Jordão? Significa descida. O que Jordão significa? Morte. Irmãos, nós nunca iremos entrar no descanso do Senhor enquanto não crermos que morremos com Cristo. Fui morto com Cristo na cruz e ressuscitei com Ele. Olha só, mas Deus já providenciou para eles ter descanso, não apenas descanso e segurança para sempre, mas passareis o Jordão, ou seja, vocês vão morrer para vocês. Passareis o Jordão e habitareis na terra. Ninguém pode entrar na terra que é Cristo se não passar pela morte. Estão me compreendendo aqui, irmãos? A importância que é isso de nós pregarmos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado, porque sem morte não tem vida, sem morte do velho homem não tem Canaã. Vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Segurança. Então, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará
descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros, porque agora nós somos dele. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Irmãos, agora veja aqui as bênçãos que seguem. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Muito bem, irmãos. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás teus holocaustos e ali farás tudo que te ordeno. Irmãos, terra de Canaã, presença do Senhor em nós. Ninguém poderá ter a presença dele se verdadeiramente não nasceu de novo. Percebe aqui que figuras lindas nós temos aqui? Então, ele tem muitos para nos mostrar. Então é exatamente isso que a presença de Deus significa para cada um de nós. A presença do Senhor em nós nos faz vencedores sempre. Vamos ter mar vermelhos em nossas vidas? Vamos ter. Planos frustrados? Vamos ter. Mas, irmãos, lembre-se de 2 Coríntios 2,14. Não precisa ler, vou citar aqui. Lembra o que está escrito lá? A palavra fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Isso é maravilhoso para nós. Isso é muito grande. Irmãos, você sabe por que o Senhor, Ele pede para sermos corajosos? Sabe por quê? Porque nós temos medo. Mas se Ele habita em nós, está em nós, se Ele está em nós, você acha que há motivo para ter medo? Imagina o povo de Israel diante da travessia do Mar Vermelho. Ao lado direito e esquerdo havia muitas montanhas. Diante deles, o Mar Vermelho para ser atravessado. Pararam ali, estavam descansando. De repente, alguém lhe deu notícia: Faraó está vindo lá atrás com seus exércitos. E agora? Abra aqui em Deuteronômio capítulo 31, meus irmãos. Vamos ler mais um texto aqui. Deuteronômio capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 6. 31, verso 6. Diz assim. Olha como o Senhor reitera aqui. Deuteronômio 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais. Não temais aqui, irmãos, é qualquer tipo de problema que surgir na nossa vida. Não temais. Nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Portanto, não temas, nem te atemorizes. Não há o que temer, irmãos, a não ser que nós somos incrédulos. Quando nós não cremos no Senhor, quando vem um problema, a primeira coisa que vai ser encontrada em nós é murmuração e ansiedade e desconfiança. A gente vai ficar doido, mas por favor, confia, creia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Às vezes o Senhor providencia alguns arranjos para tirar de nós algumas coisas que nós guardamos dentro de nós. Aquilo que nós guardamos dentro de nós tem que ser removido.
E como que Ele vai remover isso de nós? Sabe de que maneira? Usando a sua palavra, usando a circunstância, usando o seu Espírito. Abra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Observa aqui, a partir do versículo 27. Hebreus 12, verso 27. Eu vou ler o 26 também, que é muito interessante, acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. Hebreus 12, vamos ler o 27 e o 28. Presta atenção. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Irmãos, e como tem coisas que nos abalam. Às vezes até uma bala nos abala. Não é assim? Uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está dizendo o seguinte: essas coisas que abalam a sua vida muitas vezes, eu vou tirar isso de vocês, abalando vocês. É como que se nós tivéssemos frutos maduros, né? E ele chegasse no tronco da árvore e chacoalhasse para que aquelas coisas que são abaláveis caíssem por terra. Ai, perdi tudo. Às vezes o Senhor nos leva a perdas irreparáveis, porque essas coisas nos abalam. Não é assim? Agora veja o versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Muitas vezes é necessário que Ele abale algumas coisas em nossas vidas, irmãos, para que Ele coloque, introduza em nós uma coisa inabalável. É um reino inabalável. Mas as coisas que nos abalam, pode ter certeza, Ele quer remover de nós. Isso é fundamental, irmãos. Então, o que a presença de Deus significa em nós? Significa, em primeiro lugar, comunhão. 1 João 1,3. A comunhão que temos é com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo, diz ali João. Então, a presença dele em nós significa segurança. Se você ler o Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é segurança, comunhão, segurança, e o que mais significa? A minha presença será contigo, eu te darei descanso. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Almas agitadas precisam de descanso, almas ansiosas precisam de descanso, mas por isso entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Salmo 68, verso 19 diz assim: bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Então entrega para Ele, para de carregar peso, entrega para quem tem a competência. Irmãos, a presença dEle em nós nos traz liberdade ou libertação, traz para nós direção e traz para nós compromisso. Ele nos chamou, nos libertou, Ele vai nos guiar e vai nos chamar para o serviço. Mas para isso Ele vai nos preparar para esse serviço. Irmãos, e a presença dEle em nós é uma presença abençoadora. Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. No Antigo Testamento, a presença dEle no meio do povo de Israel era tipificado, você sabe por quê? Pela Arca da Aliança. Obed-Edom foi um homem que, quando ele estava com a Arca da Aliança ali na casa dele, ele foi muito abençoado.
Vamos ver mais dois textos para nós encerrarmos. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14. 1 Crônicas, hoje, irmãos, nós fizemos uma viagem para no Antigo Testamento, né? 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 14. Então, queridos, a presença de Deus, ela é sinônimo de bênção para aqueles que a têm em suas vidas e lares. Temos um grande exemplo aqui na família de Obed-Edom. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14, que diz assim: olha só a presença abençoadora tipificada, porque a arca, todos nós sabemos, é uma figura de Cristo. Assim, 1 Crônicas 13, 14, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Agora, precisa citar aquele texto de Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, irmãos? Semana que vem nós vamos voltar, tirar lições práticas da travessia do Mar Vermelho. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, obrigado pela Tua providência. Graças te damos porque Tu habitas em nós. Habita em nosso espírito. Pai, graças te damos porque nós sabemos, para que Tu viesses habitar em nós, foi necessário a morte do Filho e a nossa morte junto com o Filho em seu corpo ali no Calvário. Ele morreu por nós, nós também morremos com Ele. Ressuscitamos com Ele, Ele é a nossa vida. Pai, nós sabemos que muitos mares vermelhos surgirão em nossa caminhada, em nossa peregrinação aqui na face da terra, mas a Tua presença em nós nos dará descanso. Continue nos levando para aquele que é perfeito. Guarda-nos em Teu nome, ó Pai. Coloque em nós um anelo profundo pelo Senhor, para que em tudo Cristo seja glorificado. Em nome dele nós oramos.